É isso, e um abração para todo mundo que está com a gente no YouTube. Muita gente falando de Renan Santos, porque a gente falou aqui. Tem o Júlio mandando mensagem, o Antônio, o Diego, o pessoal elogiando a gente, Felipe, que a gente está trazendo aqui um montão de análise interessante sobre essas figuras todas políticas que ou já passaram, como o João Dória, né? Podem voltar a qualquer momento, porque é isso, política brasileira. No Brasil até o passado é incerto. Exatamente. O Felipe lembrou a gente que em 2018 quem estava preso era o Lula. Né? Agora é o Bolsonaro, por uma tentativa, de acordo, né, com toda a denúncia ali da Procuradoria-Geral da República, de tentar destruir a democracia, que fez ele presidente. É realmente... Uma reviravolta impressionante, né? Exatamente. Em tão pouco tempo, Em tão pouco tempo. É. E o Lula, né, é esse político que tem mais de 80 anos e vai ter que escolher também, vai ter que fazer esse caminho difícil que o Jair já teve que fazer, por outros motivos, né? Também pela idade, em algum momento o Jair teria que fazer isso. Mas ele fez por outro, né? Ele está inelegível até 2060. Mas o presidente Lula também vai ter que escolher o seu próximo, né? O seu herdeiro político. Vai ter que escolher o seu herdeiro político, não é só o herdeiro político do PT, é o herdeiro político da esquerda. Exatamente. Sim, da continuação. O que vai ser a esquerda no Brasil depois de Lula? Eu acho que esse é o debate, é a pergunta central que a esquerda deve se fazer. Como você falou, o Lula já ultrapassou a marca dos 80 anos de idade, né? O que vai ser a esquerda depois do Lula? Não só o PT, mas a esquerda. É isso. Eu lembro que o Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, uma figura histórica também para a esquerda, mas para a política do mundo, né? Ele é reconhecido por gente da direita, da esquerda, enfim. E o Mujica, ele antes de morrer, ele disse que se preocupava muito com a esquerda do mundo todo, mas principalmente do Brasil, porque é um país continental, né? É dos países mais importantes, principalmente porque tem essa figura do Lula, que está tentando o quarto governo, né? O Lula também é desses políticos que chamam muita atenção. O Fernando Jordão, nosso diretor, está enlouquecido aqui, pedindo para chamar o Ramiro Brits, porque o Caiado vai começar a coletiva dele. Então, para a gente ouvir um pouquinho do Ramiro antes mesmo da gente colocar a coletiva do Caiado, muito bom dia, Ramiro Brits. Esteve ontem acompanhando Flávio Bolsonaro, convenção do PL e hoje a convenção nacional do PSD, também em São Paulo, né, Ramiro? Muito bom dia. Bom dia, Natália. Agora foi dada a largada, né? Começaram todas as convenções. Ontem a do PL, hoje aqui a do PSD. O pessoal já está todo mundo posicionado aqui, imprensa. Atrás de mim, daqui a pouco, o Ronaldo Caiado concede uma coletiva de imprensa para dar o lançamento oficial aí, a sua campanha presidencial. Eu sugeri aí, logo quando eu cheguei, mostrei para vocês aí do pessoal que está no estúdio sobre esses cartazes, né, com o rosto do governador Tarcísio de Freitas, que muitos candidatos aí acabam fazendo, candidatos que são aliados do PSD e também aliados do Gilberto Kassab aliados do PSD, do Gilberto Kassab e aliados também do governador Tarcísio de Freitas. Por que isso ocorre, né? Ocorre que o Kassab era o secretário de governo do Tarcísio e ele usou todo esse vácuo deixado pelo PSDB e usou o Palácio dos Bandeirantes, o poder do Palácio dos Bandeirantes. Isso, inclusive, é uma crítica dos aliados de Tarcísio sobre o Kassab, justamente para juntar muitos prefeitos, muitos candidatos aí São Paulo afora para o PSD, né? A gente viu que nas últimas eleições municipais foi o partido que mais se destacou, elegeu um número absurdo de prefeitos aí, coisa que a gente estava acostumado a ver com o PSDB antes, algo que era costumeiro aí nos últimos 20, 30 anos que os tucanos conseguiam fazer no estado de São Paulo. Sobre esses cartazes, um deles, divulgado pelo próprio Kassab, teria motivado o Tarcísio a não vir hoje na convenção do PSD, né? Ele que esteve ontem na convenção do PL, mas a gente também sabe que ele é aliado da família Bolsonaro, ele estava precisando desesperadamente de uma desculpa para não comparecer no evento de hoje, achou com esse flyer aí que botam os rostos de Ronaldo Caiado e Tarcísio lado a lado, porque tem essa questão da coligação estadual, o PSD apoia o Tarcísio e após aí esse burburinho que saiu na imprensa, o Kassab emitiu uma nota dizendo que o apoio continua da mesma maneira como era antes, não vai mudar nada o apoio em relação ao Tarcísio, mas no plano nacional, Kassab lança seu candidato, que é o Caiado,
e o governador Tarcísio de Freitas apoia o Flávio Bolsonaro. Interessante também que nos bastidores, embora os dois se apoiem em São Paulo, nos bastidores a situação não é nada sem nenhum conflito, pelo contrário, é bem conflituosa. O vice do Tarcísio, Felício Ramute, era do PSD, de Kassab, ele era do PSDB, na verdade, foi para o PSD nas últimas eleições, numa articulação de Gilberto Kassab, e agora ele foi para o MDB, em março desse ano, justamente para concorrer como vice de Tarcísio e acomodar ali o arco de alianças no entorno do Tarcísio de Freitas. Isso deixou o Kassab bastante irritado e fala-se que ele, enfim, não está contente com isso, espera-se algum tipo de retaliação em algum momento. O Felício Ramute deixou aí o Kassab com esse sentimento de traição. E, bom, pelo poder que tem o Kassab nos bastidores, isso não é nada bom, né? Isso é uma coisa que em algum momento vai chegar, essa conta deve chegar, o pessoal do Palácio Bandeirantes espera isso. Mas para hoje, o que nós temos aqui então é Ronaldo Caiado, ele aparece com poucos pontos na pesquisa, né? A Datafolha de sexta-feira mostrou ele com 3% das intenções de voto, mas é mais uma candidatura de direita que tenta aí pegar esses votos do eleitorado de direita que não está satisfeito com o bolsonarismo. Natália? Ô, Ramiro, e vai ser um pouquinho diferente o lançamento da candidatura do Caiado, porque você trouxe pra gente a informação que daqui a pouquinho, Ronaldo Caiado, né, chega às 10 da manhã, daqui 4 minutos, teoricamente, faz uma coletiva de imprensa e depois sim que tem o evento da convenção. Confirma pra gente se continua esse cronograma ou se não já teve algum tipo de mudança. Acho que o Ramiro perdeu o nosso áudio, produção. É isso? Tá bom. Daqui a pouquinho, então, o Ramiro volta para trazer todos os detalhes aí sobre o cronograma de como vai acontecer. Mais cedo ele trouxe essa informação para a gente que seria isso. Ronaldo Caiado ia fazer uma coletiva de imprensa antes mesmo de fazer a convenção, que é um pouco estranho, né, Felipe? Troca um pouco a ordem dos acontecimentos normais. Teria que ser depois, né? Exato. Para perguntar ali, né, aí sim para o candidato, enfim, o que ele achou, como que vai ser e tudo mais. Mas, por algum motivo, o Ramiro vai ter mais detalhes para trazer para a gente, ele fez diferente, escolheu outra forma. O Ramiro estava trazendo aqui todo esse contexto, né, complicado para o Gilberto Kassab resolver e também com o Caiado, da presença, hoje, ausência do Tarcísio de Freitas lá no evento. Ramiro voltou, né, Ramiro? Eu te perguntei sobre o cronograma, que você trouxe a curiosidade para a gente, que daqui 2 minutinhos, Ronaldo Caiado chega às 10 da manhã, aí faz uma coletiva de imprensa antes mesmo de se lançar a candidata, é isso? Exatamente, a coletiva vai ser anterior ao lançamento da candidatura. Ele vai falar com a imprensa, está marcado para as 10 horas, deve atrasar um pouquinho, né? Agora 9h57, 58. Mas ele faz uma coletiva de imprensa antes mesmo de lançar sua candidatura. Depois deve ter aqueles discursos tradicionais das convenções. Aí o presidente do partido, Gilberto Kassab, deve falar se o candidato foi aprovado ou não, né? Mas acho que vai ser aprovado, né? Quem veio até aqui veio para aprovar a candidatura do Ronaldo Caiado. Exatamente. E além do Tarcísio de Freitas, que será a ausência importante de ser mencionada, o Ramiro, outras figuras políticas estarão aí também? Você já conseguiu confirmar quem deve aparecer, além do Caiado e do Gilberto Kassab? É uma incógnita, né? Por enquanto a gente não sabe quem vai aparecer aqui. O pessoal está ali nos bastidores. Eu não vi nenhuma figura extremamente relevante, assim, fora alguns deputados estaduais, né? Tem o pessoal ali do ABC, a Carla Morando, que é a esposa do ex-prefeito Orlando Morando. Eu vi ela com um flyer aqui na rua. Eu vi algumas pessoas aí prefeitos, né, de São Paulo, mas eu não consegui ver ainda uma grande figura política aí. Eu acho que talvez os grandes nomes sejam mesmo o Kassab e o Caiado, mas vamos ver, né? Pode ser alguém do MDB, alguém do Republicanos, enfim. Ficamos nessa expectativa, mas por enquanto eles estão ali atrás, eu não consigo ver nenhuma figura que vai estar aqui hoje. Mas daqui a pouco a gente circula mais com essas informações. Ô, Ramiro, tá aqui comigo no estúdio o Felipe Salgado, que também quer te fazer uma perguntinha. Ramiro, a gente estava falando aqui sobre o desafio... A gente estava falando aqui sobre o desafio que terá Ronaldo Caiado em construir palanques fortes, né, regionais.
Você não viu nenhuma liderança do PSD, algum expoente nacional do partido aí na convenção, algum senador, algum, enfim, governador? Não tem ninguém aí? Como eu disse, as autoridades elas estão num espaço que a gente não consegue acessar hoje. Provavelmente tem alguma liderança do PSD, né? Mas a gente não consegue ver quem é que tá ou não tá, né? Temos senadores ou governadores. Mas sim, o Ronaldo Caiado ele tem uma certa dificuldade de construir palanques regionais, isso aqui em São Paulo, por exemplo, né? Ele não tem o palanque do Tarcísio, por exemplo, que apoia o Flávio Bolsonaro, embora o PSD apoie a candidatura do Tarcísio de Freitas. Talvez no Rio de Janeiro seja um bom lugar, mas aí como é que acontece lá, né? Porque o Eduardo Paes, candidato do PSD, ele apoia o presidente Lula, né? E o Caiado quer se mostrar como uma voz dissidente do Lula. Então acho que isso realmente é um grande desafio para a campanha do Caiado. Dos maiores colégios eleitorais, né? Dos 4 maiores, 2 deles, ele não tem esse palanque, e são os 2 estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que tem mais presença da mídia, enfim, que as coisas são mais ressonantes. Então, embora tenha questões bem resolvidas nesses lugares, no Rio de Janeiro o Eduardo Paes aparece bem nas pesquisas, aqui em São Paulo a candidatura do Tarcísio pode ganhar até num primeiro turno, com o apoio do PSD, ele não tem esse apoio para a candidatura presidencial, né? É verdade. Ô, Ramiro, a gente vai te liberar para você justamente circular e conseguir ainda mais informações. E daqui a pouquinho a gente chama de volta. É isso, está previsto para o Caiado chegar às 10 da manhã, agora 10h01. Então daqui a pouquinho, teoricamente, ele chega, né? Essas coisas atrasam bastante. Muitas vezes tem muitas autoridades ali, né? Tem aquele papinho antes deles, para eles afinarem os discursos. E aí, depois da coletiva de imprensa, vai vir, sim, o lançamento dessa chapa por sangue. Ronaldo Caiado para presidência e Gilberto Kassab para vice-presidência. Valeu, hein, Ramiro? Chama a gente de volta quando você quiser trazer novidades e, inclusive, se a coletiva for demorar para começar a acontecer, aí você volta de novo para a gente continuar conversando. Perfeito, Natália, combinado. Qualquer coisa eu volto com mais informações aqui, vou dar uma circulada, deixar o microfone ali, espero que comece daqui a pouco a coletiva, senão a gente volta a falar antes dela, senão depois a gente continua nosso papo. Perfeito. Também quero conversar com o Ramiro mais tarde sobre o dia de ontem.